Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre autossabotagem. Quem está esclarecendo esse assunto para a gente é a psicanalista Rosane Mendonça. No bloco anterior, a psicanalista explicou para a gente o que é autossabotagem, o que é se auto-boicotar diante de algumas situações das nossas vidas. E o que está muito ligado a isso é a zona de conforto, né, Rosane? Como explicar isso? Então, Franciele, o nosso aparelho mental, né, nosso psiquismo, ele funciona sempre no sentido de evitar o desprazer e manter o prazer, né? Esse é um processo primário, é o princípio o princípio do prazer que a gente chama, e tem o princípio da realidade também, né? Então, esses dois princípios, eles atuam junto, né? Então, o nosso aparelho, ele busca sempre diminuir o desprazer o máximo possível, né? Manter um estado de prazer. E o princípio da realidade é esse princípio da realidade, né? Que para que eu alcance algumas coisas, eu preciso ter atos, comportamentos, atitudes. Então, muitas vezes eu preciso tolerar algumas frustrações, né? Fazer alguns sacrifícios que geram um certo desprazer para alcançar algo. Por exemplo, no concurso, né? Talvez eu tenha que ficar todo final de semana estudando, não vou sair, não vou me divertir, né? Então, isso, por um lado, me gera um certo desconforto, porque eu gostaria de estar lá com os meus amigos, né? Mas eu preciso, então, tolerar esse desprazer para que depois eu venha a ter um outro prazer, que é passar no concurso. Então a gente adia um pouco, esse princípio de realidade, ele faz com que eu adie esse prazer lá na frente. Não é que eu não possa ter o prazer, não, ele também trabalha nesse sentido, mas, digamos, condizente com a minha realidade, né? Então, muitas vezes eu não quero sair dessa zona de conforto, né? Não quero sair desse prazer que eu tenho, por um lado, digamos que ficar sozinha, né? É melhor, é mais fácil do que eu, então, começar a encarar de frente porque que meus relacionamentos não dão certo, né? Começar a entender, a falar sobre isso, então, que pode me gerar um desprazer momentâneo durante um certo tempo, né? Mas que depois vai me proporcionar esse outro prazer, que é estar com alguém, né? Ou passar num concurso. Então, sair dessa zona de conforto nem sempre é fácil, né? É nesse sentido que entra, então, a autossabotagem, né? A pessoa começa a criar motivos para não atingir aquele objetivo, não correr atrás daquele objetivo, né, Rosane? Isso. É muito comum esses motivos, né? As desculpas que a gente inventa, né? Então, são pessoas que são craques, né? Em inventar ali várias desculpas. E sempre é o outro, né? Sempre é de fora, nunca é responsabilidade dela, né? Sempre há algo que acontece que impede ela de realizar aquilo que ela diz que quer, né? Na realidade, é ela mesma, né? Por fatores inconscientes, que acaba evitando entrar em contato com aquilo que ela tanto diz que quer, né? Que seria o desejo dela, né? Ela quer, mas ao mesmo tempo resiste, né? Existem resistências que fazem com que ela não consiga realizar. E como seria quebrar esse ciclo de sabotagem? É muito difícil? Não é fácil, né? Não é fácil. É difícil porque a gente luta, né? É uma luta diária, é um conflito interno, né? Um lado quer, eu quero realizar aquilo, eu quero transformar isso no meu desejo, né? Mas tem um outro lado que diz não, né? E a pessoa muitas vezes ela não entende isso, né? Ela não consegue ter um entendimento desse processo. Então é um trabalho árduo, né? Na clínica a gente acompanha os pacientes. Por exemplo, né? Tem uma paciente que sempre quis uma promoção na empresa, né? Sempre quis. Agora ela está com a promoção e agora ela está mal. Ela está angustiada, ela está perdida, ela está com medo, né? Por quê? Porque ela sempre ouviu da mãe dela que ela nunca seria capaz de ocupar cargo nenhum de liderança, né? Então, ouvindo sempre isso de uma mãe que é poderosa e que tem um comportamento diferente da filha, essa filha se intimidou. Então, eu não posso. Se a minha mãe disse que eu não posso, eu tenho que ficar sempre ali
né, naquela posição. Só que ela quer aquilo, então ela conseguiu. Só que agora ela está com dificuldade para sustentar isso, né? O Freud descobriu lá em 1916, né, que as pessoas adoecem quando estão próximas a realizar o seu desejo ou quando realizam esse desejo, né? Então é um texto que ele fala, os arruinados pelo êxito, né? Então a pessoa ela quer muito aquilo. Quando ela realiza aquilo, muitas vezes ela adoece, acontece alguma coisa, ela não consegue realizar. Por quê? Enquanto esse desejo, né, ele está só no nível do pensamento, da ideia, né? Porque como é que funciona? Eu tenho um desejo, né? Então eu venho um impulso lá, um pensamento, eu quero passar no concurso, ok? Enquanto fica só no nível da ideia, né, eu me entusiasmo, então eu penso, eu vou me preparar, vai dar tudo certo. Enquanto eu não torno isso real, tá tudo bem. Quando eu for tornar real, né, quando eu estiver fazendo lá a prova, uma parte, né, do meu aparelho psíquico, que é uma parte do eu inconsciente, entra com essas crenças e diz não. Então ali, quando ele está prestes a realizar o desejo, que aí sim é um perigo, porque agora ele vai realizar, né, perigo para o eu sabota, né, o eu impede, e aí acontece, enfim, né, eu posso até esquecer, perder o horário da prova, né, chego atrasado, não consigo mais entrar, enfim, aí o sujeito vai achar, né, exatamente o que ele precisa para poder, né, para poder não realizar aquilo. E aí ele vai dizer, vai achar alguma desculpa, né? Ou eu não consegui dormir bem à noite, né? Perdi a hora porque não dormi bem, enfim. Tem muitas pessoas também que elas falam para as outras sobre os seus objetivos, claro. Tem um objetivo, como a gente está falando aqui, de passar em tal concurso público. Mas ao mesmo tempo, as outras falam, nossa, mas é muito difícil esse concurso. E daí a pessoa começa a observar, realmente, é difícil. Então não necessariamente pode estar ligado apenas na infância. Talvez a opinião de uma outra pessoa também pode influenciar então nessa autossabotagem. Então, Fran, se tem influência, né? Quando outras pessoas me questionam que eu vou fazer um determinado concurso, que vai ser muito difícil. Se eu tiver uma insegurança maior, né? Se isso já foi construído ao longo da minha vida, se eu tenho essa insegurança, isso pode me abalar. Mas se não, se é o contrário, né? Eu fui crescendo e fui construindo, né, essa autoconfiança, né? Mesmo sabendo que o concurso é difícil, isso não vai abalar, né? Eu vou pensar, não, mas eu vou então ter que estudar um pouco mais, isso não vai me intimidar, não vai fazer com que eu me sabote. Depende muito então das crenças que a pessoa tem a respeito do assunto. Sim, sim, das crenças que ela tem com relação a ela, né? O que ela acredita dela. Né? Sempre lembrando que essas crenças não são conscientes. A crença consciente é assim, eu vou passar no concurso sem precisar estudar muito. Isso é, né, uma crença do eu que pode ter como efeito, sim, né, o autossabotamento. Porque o que faz? Essa confiança que ele tem de que não precisa estudar muito mais vai fazer com que ele não estude, né, e consequentemente ele não vai passar. Que aí entra essa crença inconsciente de não poder passar no concurso. Né? Então é sempre o eu que acaba fazendo esse sabotamento. Né? Quando eu comentei para alguns telespectadores a respeito do assunto que a gente ia tratar aqui no programa, vieram me falar que tem uma pessoa que ela quer muito aquele objetivo, quer muito atingir aquele objetivo, passar naquele determinado concurso público. No entanto, quando ela está estudando, passou 1 hora, tranquilo, 2 horas, tranquilo. Depois daquelas 2 horas parece que trava, dá preguiça, dá cansaço, dá fome, dá tudo, menos a vontade de estudar. Apesar de ter muito desejo em alcançar aquele objetivo, passar naquele concurso. Como explicar isso? Então, ao mesmo tempo que ela tem muito desejo, né? Uma parte dela tem esse desejo, quer realizar isso porque vai causar um bem-estar para ela. Tem a outra parte, né, que a gente estava conversando, desse eu aí, que é um lado reprimido, que atua no sentido contrário, né? Então vai fazer com que ela tenha atitudes para
sabotar esse desejo, né? Então, o Freud descobriu nos estudos dele, por mais, né, estranho que isso possa parecer, que as pessoas se sabotam sim na sua felicidade, né? Se sabotam na realização desses desejos. Se a gente pensar, é muito difícil, às vezes, ser feliz, né? Ser feliz dá trabalho. Então, eu preciso me dedicar, eu preciso passar por algumas situações, né? Eu preciso postergar esse prazer. Então, o tempo ali, digamos, de estudo, né? Que essa pessoa, ela inconscientemente, ela sabe que 2 horas vai ser o suficiente para ela não passar no concurso. É mais ou menos assim, né? Nosso inconsciente funciona no sentido de sabotar. Entra de novo aquele conflito. Parte de mim quer, parte de mim está naquela zona de conforto. E nesse caso, como quebrar esse ciclo seria uma terapia. Essa terapia tem um tempo estimado? Existem pessoas, cada uma leva um tempo determinado? Não tem como a gente ter um tempo, né, antecipado, saber quanto tempo leva, porque como existem essas resistências, né, que trabalham o tempo todo contra, digamos, a realização do desejo, o trabalho do processo terapêutico, né, da análise, é ir vencendo essas resistências, né, e podendo entender por que não pode passar, né, o que da história dessa pessoa está interferindo para que ela realize esse desejo que ela diz que quer, né, não, eu quero, então tudo que a pessoa quer é possível de realizar, desde que ela não resista, né, desde que essa parte inconsciente não atue fazendo esse trabalho contrário. Aí demora realmente esse tempo até que a pessoa entenda e possa realmente quebrar esse ciclo de sabotagem. Muito obrigada, Rosane, pela tua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Te agradeço por ter vindo novamente ao programa Corpo e Mente. Convido para uma próxima para esclarecer mais assuntos aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite novamente. Eu agradeço também a sua participação. E a gente se vê novamente no próximo domingo, às 8 horas da noite. Até lá!